Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo muito bem e profetizo que, se não está, vai ficar. Hoje eu gostaria de meditar numa palavra que tem norteado os meus dias e feito com que eu reflita a maneira como eu vivo cada dia da minha vida. E essa meditação, ela tem como base Mateus, capítulo 6, versículo 34, que diz assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Puxa, que palavra tão revelada, tão poderosa, né? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. E muitas vezes nós nos tomamos preocupados com o dia de amanhã. O que nós vamos fazer no dia amanhã, qual vai ser a notícia do dia de amanhã, quais são os resultados de exame do dia amanhã, se o dia de amanhã o problema vai estar resolvido. E nós somos tomados por tantas preocupações que não estão nesse dia de hoje, elas estão no dia de amanhã. Só que no dia de hoje elas tomam conta do nosso ser. E essas preocupações, muitas vezes, elas nos ameaçam. A gente se sente ameaçado, nos preocupa porque, de alguma maneira, a gente se sente ameaçado, a gente se sente amedrontado, o medo toma conta da gente, uma insegurança daquilo que está por vir, e isso é muito ruim para o nosso estado de saúde, para o nosso estado mental, né. Por isso, Jesus mesmo falou: "Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações". Então a gente está entendendo que existe uma porção para cada dia, uma porção de vida, uma porção de problemas que nós vamos resolver, uma porção de atividade que nós vamos fazer, e isso basta para nós a gente resolver as questões de um dia. A conta que tem para pagar amanhã é amanhã, a consulta médica que eu vou fazer amanhã, aquela coisa que eu preciso resolver e que vai impactar na minha vida está no amanhã. Então hoje eu só tenho que cuidar do que está à minha frente para fazer hoje. Então isso é uma dificuldade muito grande para nós, viver o dia de hoje. E ele falou: "Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades". Por que que isso é bom, isso é desafiador? Porque viver um dia de cada vez significa que nós estamos aceitando aquilo que vem naquele dia. Nós temos que aceitar aquilo que vem, as propostas que vêm, os desafios que vêm, os embates que vêm e até as preocupações, porque aqui não nega que nós vamos ter preocupações diárias. Então aquilo que vem como carga para aquele dia, para eu resolver, para eu cuidar, para eu fazer, eu tenho que dar conta disso. Eu não vou jogar isso fora, fazendo de conta que nesse dia não há coisas para eu fazer, que não há coisas para eu resolver. Não, eu sei que existem coisas para eu fazer. Então, quando eu aceito as coisas que vêm no dia, que eu tenho que administrar naquele dia, eu consigo melhor ajustar as circunstâncias, eu consigo melhor administrar aquilo que eu tenho que fazer naquele dia, né. Por exemplo, segunda-feira eu tive que ir para o hospital, passei o dia todo no hospital, eu precisava passar de uma consulta de manhã e à tarde eu precisava fazer uma ressonância da coluna total. Então eu passei o dia no hospital. E quando queria ficar ansiosa, eu falei: "Bom, mas no fim do dia eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para minha cama, eu vou voltar para minha cozinha, eu vou voltar para minha rotina". Porque às vezes a gente vai ficando tão agoniado por ficar um dia inteiro num local que às vezes é pesado, que a gente vê tantas coisas, né, e a gente vai entrando assim, sabe, numa preocupação, numa ansiedade tão excessiva que a gente não dá conta de o que a gente tem que fazer naquele dia.
Eu fiquei cansada nesse dia, fiquei muito cansada mesmo. Mas era um dia que eu sabia que eu ia ter que enfrentar a rotina hospitalar, dia de consulta, e que é desgastante. Mas à noite eu estaria em casa e amanhã seria outro dia. Então, muitas vezes, aquilo que nós temos que fazer no dia preocupa tanto a gente que aquilo se torna um fardo. Então, por exemplo, para mim é muito ruim fazer ressonância, porque é muito claustrofóbico, aquele negócio fechado. Eu tenho que exercer um controle muito grande para não ter que ser sedada, para poder fazer o exame tranquilo. Eu fiquei quase mais de 1 hora dentro da máquina. Então eu sabia que eu tinha esse desafio para aquele dia. Então a gente precisa focar naquilo que nós temos que fazer naquele dia. O que é que eu tenho que fazer nesse dia? Por quê? Porque eu vou conseguir administrar melhor o tempo presente. Eu não estou administrando o amanhã. Eu vou administrar isso porque hoje isso é necessário e eu tenho que fazer isso. Então, há uma coisa assim também que nos ajuda muito a viver um dia de cada vez e viver bem. A primeira coisa, assim, que eu tenho feito, né, é não ficar trabalhando sentimentos de remorso, coisas que eu deixei de fazer ou coisas que eu fiz e essas coisas não deram bom resultado, né. Quando a gente passa um dia da nossa vida trabalhando remorso, culpa, nós não aproveitamos aquele dia vivendo o melhor daquele dia, e a gente precisa viver o melhor daquele dia. E às vezes nós somos tomados e por isso, por remorsos, por frustrações, coisas que nós não vamos conseguir fazer ou não fizemos no tempo que poderíamos fazer. E é como se a gente estivesse dentro do carro, olhando para o retrovisor, só olhando para trás, o passado, o que eu não consegui, o que eu não fiz, o que eu fiquei frustrada. E isso faz a gente perder o melhor de um dia, o melhor de um dia. Então a primeira coisa, aceite as coisas como estão hoje, né. Aceitar não é você estar resignado, mas é você abrir espaço para aquilo que te aconteceu, para as mudanças que a vida trouxe para você nessa fase, viver essas mudanças, encarar cada dia. Os dias não são iguais, graças a Deus, os dias não são iguais, tem dias melhores e dias piores, e também a gente não pode viver de retrovisor, sabe, olhando ali para trás, o que que eu estou vendo lá atrás? Né, e ficar com remorso, frustrações. E se porventura você olha para o seu retrovisor e vê coisas ruins, né, que aconteceram, eu queria dizer para você: tire o melhor aprendizado e o melhor ensino daquelas coisas que passaram e não foram tão boas. Tire um ensinamento, tire um aprendizado. E as coisas boas, o que você precisa fazer? Guardar dentro do seu coração. As coisas boas, elas devem ser memoráveis na nossa vida. Então eu queria dizer para você, né, já chegando aqui no fim dessa meditação dessa semana, continue vivendo. Nós somos do grupo Vivendo. Eu sei que há algumas limitações, algumas mudanças de vida bruscas, né, fortes que aconteceram para nós, mas nós estamos vivendo, né. Esteja, eh, vivo naquele dia, não deixe aquelas coisas daquele dia que é um pouquinho mais difícil, fazer você desistir da vida, se entristecer tanto ou ficar reclamando tanto. Passe aquele dia, passe aquele dia. Tem dias que vai ter mais notícias, tem dias que são dias de enfrentamentos maiores, da rotina que nós temos que enfrentar, mas mergulhe nas experiências, aprenda com essas experiências, tire proveito, porque isso está mudando a sua vida, está mudando o seu jeito de você viver. E uma coisa, assim, que eu tenho posto em prática, eu tenho sido intensa nas coisas que eu faço, intensa não é ansiosa. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui num sítio, eu tô vim ver meu sobrinho, que veio da Alemanha, fazia 1 ano que eu não via, eu estou aqui num sítio onde ele está, e eu estou aqui o tempo todo com ele, conversando com ele,
inteira para ele, dando os meus ouvidos, meus olhos, ele está junto com os pais, estou indo para a cozinha. Então eu não deixo as outras coisas tomarem, eu estou aqui e eu sou intensa e eu sou proposital, porque eu quero passar esse tempo com meu sobrinho, que eu só vou ver daqui a 1 ano. E muitas vezes, porque nós temos uma carga muito grande, a gente não consegue viver os bons momentos de um dia. Hoje é um bom dia, eu estou num lugar aprazível, olha que lugar lindo, né, no meio da natureza, dormi super bem, com silêncio, daqui a pouco eu estou indo embora, mas quis até gravar aqui por ser tão bom, tão lindo o ambiente. E eu tenho certeza que Deus tem promovido para você dias bons, dias agradáveis, dias que de fato, assim, você vai viver coisas boas, coisas que você tem que estar ali, sabe, inteiro, jogado, sabe, se você está com seus filhos, fique com seus filhos, sabe, se você está com familiares e amigos, dê o seu ouvido, o seu coração, os seus olhos, não deixa só, sabe, isso que te aconteceu, essa mudança que veio tomar conta dos assuntos e ser só isso, né, e não. Viva, escute o que o outro tem para fazer. Eu estou aqui ouvindo do meu sobrinho as experiências deles culturais na Alemanha, lugares que ele conheceu, porque isso me tira do foco do meu problema. Porque a gente não pode, a gente tem que estar focado em viver, em estar com as pessoas, porque viver é estar com pessoas, é partilhar com outros seres humanos a nossa vida, ainda que a nossa vida possa estar um pouco diferente, porque coisas mudaram a nossa vida, né. E eu queria deixar um último versículo aqui para você, que se encontra no livro de Tiago, só para a gente terminar essa meditação da palavra de Deus, que é muito interessante o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 4, no versículo 13, e ele diz assim, para a gente terminar: "Agora escutem vocês que dizem isso, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo vocês desaparecem. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Essa palavra é tremenda, né? Nós queremos fazer projeto e vamos negociar e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. E a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor, ele nos traz para viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma andada de cada vez. E isso vai levar a gente a completar os nossos dias. E não só sobre o estigma da mudança que ocorreu, da doença que veio, da perda que veio, né? Mas vai vir sobre nós como algo grandioso de você aproveitar aquele dia. E se amanhã nós tivermos outro dia, amanhã será outro dia lindo que nós vamos viver. Esse é o dia que Deus fez para você hoje. Viva cada dia com intenção, com propósito, se dando aos outros, partilhando a sua vida, ouvindo da vida de outro, trocando experiências, afetividade, porque esse tempo é maravilhoso para nós. Não só porque você pode estar doente ou numa grande perda ou numa grande dificuldade, mas porque a gente tem a oportunidade única de fazer isso nesse dia, viver com as pessoas que a gente ama e que nos amam também. Que você tenha um dia maravilhoso e um dia muito abençoado por Deus. Aqui quem fala é a Ana, mentora do grupo Vivendo.